Muito bem, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos então a uma live especial no meio dessa semana. E aí, tranquilo? Estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos dar um tempo aí pro pessoal entrar. Hoje, dia 3/6, então agora às 21 horas, a gente vai bater um papo aqui muito importante pra gente entender melhor esse negócio da pornografia. E aí, pessoal, beleza? Fala aí, João Paulo, tranquilo, João? Beleza, beleza? Sejam bem-vindos. Vando, beleza? Tranquilo? Carlos, e aí, Lucas, beleza? Larissa. Muito bem, pessoal, vamos lá, olha só. Hoje nosso papo vai ser rápido aqui, não vai demorar muito. Tá? Nosso papo não vai demorar, a gente não vai se estender por 1 hora de live aqui. Eu vou falar rapidinho com vocês sobre um tema que volta e meia surge ali, né? O pessoal sempre me pergunta, eu vou deixar essa live salva ali no IGTV. O pessoal sempre me pergunta ali, né? O que são essas camadas da personalidade que você tanto fala? O que são essas camadas? Enfim, o que é isso, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? A gente falou ali sobre o problema da 4ª camada da personalidade, tá? 4ª camada da personalidade e vício em pornografia. O que a gente tem que entender, tá? Pra quem não entende esse negócio de camada, de modo geral, eu vou explicar rapidinho aqui, tá? O que são as camadas da personalidade humana? Olha só, se a gente pensar assim na sua vida, na sua personalidade, né, na vida humana de modo geral, ela, por assim dizer, a gente consegue dividir uma vida humana em 12 camadas da personalidade, tá? A personalidade, olha só, é como se fosse um desenho que você está fazendo, né? A personalidade, ela é de fato um desenho. Cada ato que você faz é, por assim dizer, um traço que você, vamos dizer assim, está desenhando numa determinada direção, tá? Então, olha só, se eu vou lá abrir uma live aqui para o pessoal para dar uma aula com essas e essas intenções, né? Para dar essas e essas intenções aqui. Então, aqui a gente tem, vamos dizer assim, um traço de personalidade que eu estou desenhando, é algo que eu estou fazendo e eu estou fazendo um desenho numa determinada direção. O que é a personalidade, né? A personalidade é esse desenho pronto. A personalidade é o desenho final. Tá? Olha só, a minha personalidade ela só vai acabar, vamos dizer assim, ela só vai terminar quando eu terminar de desenhar. Ou seja, no último dia da minha vida. Quando eu morrer, não vai dar para desenhar mais nada. Bom, desenho está pronto, está feito. Esse daqui sou eu, tá? De modo que eu, vamos dizer assim, vou ser reconhecido pelas pessoas, né? As pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, esse cara aí é aquele cara que fez isso, que era assim, que era assim, que era assim. Ou seja, agora eu tenho um desenho que é, por assim dizer, um modelo para as outras pessoas olharem e, vamos dizer assim, se inspirarem ou rejeitarem, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos se inspirarem negativamente, tá? Então, isso é a personalidade, tá? Todos nós temos uma personalidade, tá? Quando a gente fala camadas da personalidade, a gente está falando, portanto, olha só, então, olha só, quando a gente fala camadas da personalidade, a gente falou que a personalidade, ela é o desenho, ela é um desenho que você está fazendo. E esse desenho ele só vai terminar, né, no último dia da sua vida, não é isso? Para quem tem religião, é esse desenho que vale, por assim dizer, no dia do juízo final. O juízo final, olha só, é um negócio que vai acontecer quando você morrer. E o que vai ser julgado no juízo final é justamente esse desenho, ou seja, é a sua personalidade total. Tá? É por isso que Deus não julga pedacinhos. Se você cometer um pecado hoje, um negócio errado amanhã, Deus não vai julgar isso isoladamente. Deus não faz isso. Deus julga a totalidade, ou seja, Deus julga a personalidade como um todo. Quando a gente fala de vício em pornografia, o que preocupa? O que preocupa? O que preocupa é o seguinte, se esse vício, ele é, vamos dizer assim, central e determinante na tua personalidade. Se esse vício ele é central e determinante em toda a tua personalidade, você provavelmente daí já tem um certo problema. Quando a coisa é, não, isso aqui não determina o rumo da minha vida. Bom, aí é um pouco mais tranquilo, tá? Então, olha só, o que são as camadas da personalidade, né? As camadas da personalidade são marcadas por intenções. Por intenções, tá? O que são as intenções, né? Por exemplo, essa é uma coisa que a gente tem que saber, né? A gente que, por exemplo, né? Eu tive na faculdade de psicologia, até lá o último período, tem ali um destaque falando quem sou eu, para o pessoal que ainda não me conhece. Então a gente tem um certo ouvido, a gente tem um certo olhar, a gente tem um certo coração, e a gente consegue perceber, né, as intenções, por assim dizer, né? E uma das coisas que se faz quando você vai procurar um consultório de psicoterapia ou um terapeuta, se for um bom terapeuta, ele vai, vamos dizer assim, conseguir fazer com que você conheça a verdade
sobre as tuas intenções. E esse é um exercício que a gente tem que fazer, né? O que eu realmente quis quando eu disse tal coisa? O que eu realmente pensei quando eu disse tal outra coisa? O que eu realmente estava pensando quando eu disse tal outra coisa? Ou seja, a gente, né, o ser humano ele pode se enganar muito facilmente, ele pode mentir para ele mesmo e se perder numa história, por assim dizer. Né, por exemplo, quando eu briguei com o meu marido lá, né, eu disse que a culpa era dele, mas no fundo, né, eu sei que a culpa era minha. Ou pelo menos até aqui a culpa foi minha. Ou seja, a gente tem que saber exatamente em que medida tá, vamos dizer assim, as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos e sentimentos. Tanto que no recomeço existe um módulo lá que a gente trata exatamente desse problema, que é um dos instrumentos que a gente pode usar para poder sair do problema da pornografia com tranquilidade. Agora, olha só, as camadas da personalidade são, vamos dizer assim, instrumentos, tá? Olha só, são intenções, tá? São intenções. É, por assim dizer, a gente fala, esse sujeito ele está na 12ª camada, tá? A 12ª camada. Isso quer dizer que tudo o que ele faz tem como o centro, vamos dizer assim, aquilo que é representado pela 12ª camada, tá? Esse sujeito, por assim dizer, ele está na 7ª camada. Isso quer dizer que tudo o que ele faz tem como centro aquilo que é representado pela 7ª camada, que no caso é a camada do serviço, tá? Como diz, né, a gente fala muito bem, sirva, né? O que é a 7ª camada? A 7ª camada é a camada do servir, né? Eu preciso servir. É exatamente isso que o colega está dizendo ali, são as motivações. As camadas, elas são motivações, tá? E quando a gente fala amadurecimento, a gente está falando em percorrer um itinerário, da camada 1 até a camada 12. O itinerário do amadurecimento é ir progredindo de camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. São 12 camadas, tá? São 12 camadas, de modo que a 12ª é a camada mais elevada da vida humana, tá? E, por assim dizer, o amadurecimento é progredir de camada em camada. Percorrer o itinerário do amadurecimento é, por assim dizer, percorrer camada por camada, tá bom? Então isso é vamos dizer assim, a explicação, né, geral sobre o que são então as camadas da personalidade e o que a gente quer dizer com isso. Então olha só, cada uma das camadas, tá? Cada uma das camadas representa algo, tá? Cada uma das camadas representa uma motivação interior. Cada uma das camadas representa uma motivação interior. A camada número 1, eu vou falar rapidinho aqui pra gente chegar até onde a gente quer chegar, porque a gente quer falar sobre o problema da pornografia, não é isso? E o problema da pornografia ele é muito bem classificado ali na 4ª camada da personalidade. O problema da pornografia é um problema de 4ª camada da personalidade, sim. Tá? E a gente vai explicar por que isso daqui e como é que a gente consegue saltar da 4ª para a 5ª e conseguir saltar desse vício para lá, tá bom? Então olha só, a primeira camada é a camada da, vamos dizer assim, do caráter. Ou seja, olha só, é passivo isso daqui, tá? Você nasceu, e quando você nasceu, você já nasceu com temperamento. Você nasceu ali sanguíneo, colérico, né, fleumático, melancólico, papapá. Você nasceu com um determinado temperamento, né? E olha só por ter nascido ali, você já traz consigo, portanto, essas características, né? Então isso é inato, tá? Essa é a primeira camada da personalidade de um ser humano. É aquilo, vou dizer assim, é a camada mineral. O que é, né? Vamos pensar assim, né? Terra, né? Água, ar, né? E céu, por assim dizer, né? O temperamento tá na terra, ele tá ali no chão. Então, a parte mineral da personalidade. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada da personalidade, tá? A segunda camada da personalidade é marcada pela hereditariedade. Olha só. Quando você nasce, você traz consigo, além do seu temperamento, além daquilo, né, da sua caracterologia, você traz consigo ali também algumas heranças, por assim dizer, genéticas. Hoje até na caixinha um colega perguntou o que eu acho do teste Zond. Aí eu tirei uma foto do teste que está por aqui. E a segunda camada é a camada do Zond, tá? O colega que perguntou e entende isso daí. A segunda camada é a camada do Zond, ou seja, você nasce e você traz consigo, por assim dizer, uma carga genética hereditária psicológica. Ou seja, o Zond dizia o seguinte, olha só, eu tenho dentro de mim alguns personagens que estão o tempo todo pedindo para vir à vida. Só que eles não pedem para viver a minha vida de modo claro e consciente, eles pedem para viver a minha vida através de gestos, intenções, sentimentos, né, surtos, por assim dizer.
Então, é como se esses personagens da minha hereditariedade, né, o meu tataravô, é como se de algum modo, em algum momento da minha vida ali, em alguma reação minha, não fosse eu que estivesse fazendo aquilo, mas fosse exatamente o meu tataravô. Não é isso? Ou um outro sujeito da minha árvore genealógica que eu desconheço, vamos dizer assim. Então, quando, né, um homem e mulher, né, eles ali fecundam a relação sexual e você tem ali um zigoto, ali a gente não sabe, né, para onde que aquele bebê que vai sair dali, para onde que ele vai, né, puxar, né? Se ele vai puxar um personagem daqui, um outro dali, e ele vai constituir uma árvore genética pessoal e própria dele. Então essa é a segunda camada da personalidade. A segunda camada da personalidade ela é marcada justamente por essa herança genética psicológica. Tá? É a camada da hereditariedade, tá bom? A terceira camada da personalidade, presta atenção aqui, ó. A terceira camada da personalidade é a camada da aprendizagem, a camada da razão. A camada da razão, tá? Tudo isso daqui, você não precisa fazer nenhum esforço. Ao natural, você chega até aqui, tá? Você nasceu, pum, ao natural você chega até aqui. A terceira camada da personalidade é a camada da razão. E a razão, o que a razão faz, né? A razão, ela toma, por assim dizer, o contorno do mundo. Ela faz o contorno do mundo. Então, por exemplo, quando eu olho para sei lá, um instrumento aqui, né? Esse furador de papel. Então, a minha razão olha para isso aqui e ela sabe, ela faz o contorno disso aqui. Ela sabe que isso aqui, quando eu olho para isso aqui não vai me cumprimentar em alemão, isso aqui não vai me morder, né? Isso aqui não é perigoso, isso aqui não vai, vamos dizer assim, furar o meu dedão do pé. Mas isso daqui pode fazer algumas coisas. Quando a minha razão olha para um copo, né, ela faz um contorno físico do copo, e ela vê que copo pode, né, receber água. Ela vê que copo não pode, né, me falar boa noite em russo, evidentemente. Ou seja, a razão ela faz o contorno das possibilidades das coisas, das possibilidades do mundo físico, tá? Essa é a terceira camada. Isso também, exceto em alguns casos de demência, ao natural, né, você vai aprendendo a ler, aprendendo a escrever, fazendo o contorno do mundo. Em alguns casos de demência, são problemas cognitivos em que a razão falha, tá? A quarta camada da personalidade, a famosa quarta camada da personalidade, é o contorno afetivo do mundo. E aqui é onde a gente vai se debruçar um pouquinho. Olha só, esse copo ele tem um contorno físico, mas ele também tem um contorno afetivo que eu capto. Ou seja, eu tenho alguns sentimentos ou alguns afetos com relação ao copo, tá bom? Só que isso não é só com copo, com furador. Isso é com relação a tudo que acontece. Ou seja, olha só. E aqui a gente vai ter que meditar um pouquinho sobre a quarta camada da personalidade. O que acontece, portanto, na quarta camada da personalidade? Na quarta camada da personalidade, ali quando o sujeito é criança, né, uns 5, 6, 7 anos de idade, ou até menos, tá? 4, 5, 6, 7 anos de idade, ele vai, vamos dizer assim, procurar afeto de algum modo. Ou seja, a afetividade é um negócio importante na vida humana. E aquela criança ela vai procurar, vamos dizer assim, uma segurança dos pais. Ou seja, ela precisa receber algo próprio, né, que acontece entre pai e filho, e mãe e filho, que é uma relação de amor. Ou seja, uma criança, quando é pequena, ela precisa receber amor dos pais. Isso é natural, né? Então, uma criança precisa receber amor dos seus pais. O que acontece quando essa criança não recebe esse afeto dos pais? Ela fica com um buraco afetivo. Ou seja, ela fica com um buraco afetivo. Ela fica com um buraquinho ali no coração dela, porque ela não recebeu amor dos pais. E aí ela vai passar, né? E aí isso pode fazer com que, né, essa pessoa precise de ajuda terapêutica, de ajuda psicoterapêutica, né, terapêutica mesmo, né? Precisa de uma psicoterapia, porque ela vai passar o resto da vida dela presa na quarta camada. Ela não vai conseguir percorrer o itinerário do amadurecimento. Porque olha só, ela não recebeu o amor dos pais e ela vai passar a buscar esse amor em outras coisas. Ela vai ter ali uma série de problemas psicológicos derivados, por assim dizer, desse buraco afetivo que ficou gravado ali. Né? Olha só, é próprio do amor trazer consigo a segurança. Uma criança que não recebeu o amor dos pais, uma criança que não sentiu segura, uma criança que não sentiu amada pelos seus pais, é uma criança que necessariamente vai crescer insegura.
necessariamente essa criança vai, vamos dizer assim, crescer extremamente insegura, né? Com medo da vida, com medo dos desafios, com medo das dificuldades. E aí o que vai acontecer? Por conta disso, ela vai, vamos dizer assim, tentar o tempo todo compensar essa, vamos dizer assim, falta afetiva que ela tem. Então ela o tempo todo vai querer chamar a atenção. Porque o que é uma criança que pede amor dos pais, né? Ela chama a atenção dos pais. Ela chama a atenção, ela faz bagunça, ela faz arte, ela faz isso. Pra quê? Pra chamar a atenção dos pais, não é isso? Ela quer amor dos pais. Se esse pai e essa mãe não dão esse amor, essa conduta continua acontecendo. Quando ela vai para uma reunião de trabalho, ela quer ser o centro da reunião ainda. Esse sujeito pode ter 30 anos, 40, 50, e ainda está na quarta camada. Porque ele ainda quer chamar a atenção das pessoas, tal como uma criança fazia quando era pequena. Esse é o problema de 90% das pessoas no Brasil, viu, gente? Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, isso é um problema de 90% das pessoas do Brasil. Isso é muito sério, tá? Então, olha só, né? Presta atenção nisso aqui. O problema da quarta camada da personalidade é um problema muito sério, né? Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai querer, né? Ela vai crescer, ela vai virar adolescente, vai virar adulto. O que acontece, portanto, ela vai querer estar sempre no centro de tudo. Ela é o centro da própria vida, né? Ela vai querer falar, né? E ela espera que os outros reconheçam. Ela quer reconhecimento social, ela quer amor das pessoas, ela quer aprovação de um grupo social, né? Ela quer, vamos dizer assim, e se as pessoas não aprovam o que ela faz, o que ela fala, né? Ela fica muito brava. Ela se sente excluída, ela se sente menosprezada, né? Por exemplo, né? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp e o sujeito visualizou e não respondeu. Né? É um problema afetivo, evidentemente. Evidentemente é um problema de quarta camada, vamos dizer assim. É uma imaturidade enraizada, é isso mesmo. Quarta camada é querer chamar a atenção, ser o centro das atenções. Querer assim, tudo que eu faço as pessoas têm que jogar confete. Por quê? Para compensar essa necessidade que não foi, vamos dizer assim, que não foi suprida lá na infância. Essa necessidade não foi suprida lá na infância. Ela precisa de uma validação social, é isso mesmo. Ela não pode ser contrariada, ela fica muito chateada, porque ninguém me ama, as pessoas não querem, né? Esse é o grande problema do sujeito quarta camada, tá? Olha, esse é o grande problema. O que isso tem a ver, Miguel, o que isso tem a ver, Soriano, com o problema da pornografia? Muito simples. Porque a quarta camada ainda é também algo passivo, ou seja, esse sujeito também não está agindo no mundo, ele não está agindo no mundo de modo ativo. Ele só está querendo, vamos dizer assim, receber afeto. Ele só está agindo no mundo de modo passivo. Ele só quer receber carinho, só quer receber afeto, né? Só quer ali receber, né? Eu sou o centro da minha própria vida. Esse que é o negócio. Eu sou o centro da minha própria vida. A vida ela é sobre mim. A vida é sobre mim. E olha, o que é o ato da masturbação se não isso? O que é o ato da masturbação se não um prazer autorreferente? A quarta camada é a camada da autorreferencialidade. Então o que é o ato da masturbação se não o ato mais autorreferente que a gente tem? Né? É um auto-mimo. Né? Aqui, olha, eu vou aqui, né? Me dar esse prazer porque eu mereço. Né? Ou seja, é um sujeito, por assim dizer, que ainda está enraizado ali no eixo do prazer. Então ele se frustra com algum acontecimento, o mundo caiu. Não, as pessoas não me amam, as pessoas não me amam, as pessoas não me querem. Então a pornografia entra aqui. A pornografia entra aqui, porque, bom, se ninguém me ama, se ninguém me quer, né, tem alguns videozinhos aqui que me amam, que me querem, que vão me dar algum prazerzinho, que vão mentir pra mim. Esse que é o problema. É exatamente esse que é o problema. Né? Ou seja, aquele amor que eu não recebi no mundo, eu mesmo vou me dar esse prazer. Aquele amor que eu não recebi no mundo, a pornografia vai me dar. Esse que é o ponto. Existe um outro ponto. A quinta camada da personalidade é, vamos dizer assim, a camada em que o sujeito ele passa a agir de modo ativo na realidade, tá? A quinta camada é a camada em que o sujeito passa a agir de modo ativo. Ou seja, ele já não é o centro da própria vida, tá? Mas, vamos dizer assim, ele quer, olha só, testar a própria força. Ele quer testar a própria força. Isso é uma das coisas que todo adolescente precisa fazer. O adolescente ele precisa ser bom em alguma coisa e mostrar pro bando e mostrar para ele mesmo que ele tem alguma força. Então ele vai lá e ele é o melhor do futebol, ele é o melhor da arte marcial. Então ele mostra para ele mesmo que ele tem alguma força, ele experimenta até onde que ele pode agir no mundo, ele experimenta até onde ele pode, até onde vai a força dele.
e agora ele recebe alguma segurança. Ou seja, ele é seguro. Não, eu sei que eu consigo fazer isso aqui, eu tenho uma certa segurança. Tá? Eu tenho uma certa segurança. Só que para isso, esse sujeito precisa... Olha, ainda é uma força inútil. Tá? A sexta camada é a camada da força útil. Não, agora é o seguinte, né, eu não vou lá e simplesmente ganho um jogo de futebol. Eu ganho algum dinheiro com isso. Eu sustento uma família. Né? Deu para entender? Eu já sou útil. Eu faço coisas que são úteis. A quinta camada não. A quinta camada é algo que, olha só, é inútil ainda, mas já é uma demonstração de força. Ainda é inútil, mas já é uma demonstração de força. Não é passivo mais, já é uma demonstração de força ativa. Muito bem, o que acontece, portanto, na pornografia? Olha só, na quinta camada, isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. É uma coisa que vocês têm que entender, é o seguinte. O sujeito na quarta camada, ele tem que entender uma coisa. Você precisa de menos afeto do que você imagina. Na verdade, você não precisa de tanto afeto quanto você imagina, quanto você espera. Você não precisa de tanto carinho, de tanto afeto quanto você imagina, não. Na verdade, o que você precisa é de mais desafio, é de mais dificuldade. Aí, boa. Então, olha só. Você não precisa de tanto afeto quanto você imagina, você não precisa de tanto carinho, de tanto, vamos dizer assim, afago quanto você imagina. O que você precisa é de mais desafio, é de mais dificuldade. Porque é mediante os desafios, é mediante a dificuldade que você, meu filho, vai conseguir aí mostrar para si mesmo que você consegue fazer alguma coisa. É diante do desafio, é diante da dificuldade que você vai conseguir mostrar para si mesmo que você tem alguma força, mesmo que seja uma força inútil. Então você não precisa de tanto afeto quanto você espera ou imagina que precisa. Você precisa de mais dificuldade, de mais problema. Porque é diante dos problemas que você vai conseguir ter algum, vamos dizer assim, superando aqueles problemas, você vai conseguir ter algum respeito por si mesmo. Você vai conseguir, né, se respeitar um pouco. Né? Esse que é o problema. O banho gelado entra aqui. O banho gelado entra aqui. O banho gelado é uma demonstração de força inútil. Cara, o que é tomar um banho gelado de 3 minutos? É nada, é inútil. Você ganhou algum dinheiro com isso? Né? Você fez algum bem para a humanidade com isso? Não fez nada. Mas é inútil. Mas já tirou você do próprio centro. Você já não está no próprio centro. O centro agora já é ganhar alguma força. O centro agora já é se fortalecer. O centro já é um pouco contrariar esse eixo do prazer. Qual é o problema da pornografia? E aí vocês vão entender. O problema da pornografia é o seguinte. Todo mundo sabe, né? Eu me frustrei, eu procuro pornografia. As pessoas não me amaram, eu procuro pornografia. Né? Todos esses problemas aí de quarta camada, problemas afetivos. Diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma contrariedade, diante de uma circunstância, o sujeito, o homem ou a mulher, eles se encolhem diante daquilo. Eles se sentem fracos diante daquele desafio. E eles acham que eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo, né? Eu tô com uma dívida de tanto de dinheiro. Eu não consigo resolver esse problema. Eu tô com tal problema, eu tô com tal situação, eu tô com tal desafio, eu tô com tal contrariedade. Eu não consigo resolver esse problema. Portanto, eu vou, vamos dizer assim, regredir. Eu vou, né, ao invés de atacar o desafio, né? Ao invés de atacar o desafio, eu vou regredir a um mundinho chamado pornografia. Né? Onde ali não tem desafio, não tem dificuldade, só tem prazer. É um auto-mimo. Ao invés de atacar o desafio, eu vou me mimar. Né? Eu vou aqui, né? Eu vou me mimar. Esse que é o problema. Esse é o grande problema da pornografia quando a gente fala no problema da quarta camada. Né? O sujeito, eu quero emagrecer e eu não consigo emagrecer. É quarta camada? É quarta camada. Por quê? Cara, você quer emagrecer? É o seguinte, olha, em 6 meses você emagrece. Vai lá, faz um negócio lá e emagrece, entendeu? É uma demonstração de força. É inútil ainda. Ainda é uma demonstração de força inútil. Mas olha só, isso precisa tirar o sujeito da quarta camada, é tirar ele do eixo do prazer. E despertar nele a quinta, a sexta, a sétima, tá? E aí, pra cima? Ou seja, olha só, a sétima camada é a camada do servir. Então agora é o seguinte, olha só, eu já não só, né, demonstro força inútil, eu já sei que eu tenho alguma força. Olha só, eu já sou útil, né, eu sei que, olha só, eu sou útil para as pessoas, né, eu sou útil para a sociedade, né, eu já ganhei o dinheiro com isso daqui, ó, tá, beleza, eu já me sustento, já não sou um peso para ninguém. Agora, né, a gente tem aqui na sétima camada que é o seguinte, agora eu sirvo a uma comunidade.
Agora eu sirvo às pessoas. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é, vamos dizer assim, é um exemplo, não é que ela seja, né? Todo santo está na 12ª, tá? Mas não é que ela não é que ela era sétima camada, mas a atividade que ela desenvolvia era uma atividade de sétima, tá? Então ela servia as pessoas. É uma atividade de serviço. A sétima camada é a camada do servir. Então o itinerário que dá pra gente fazer é tirar o sujeito da quarta, fazer ele arrumar um emprego, claro que se não tem um emprego ainda, arrume agora, né? Vai tirar ele da quarta e jogar ele na sétima. Tirar ele da quarta e jogar ele na sétima. A gente consegue fazer isso. Bom, aí o problema da pornografia ele vai embora, né? Ele vai embora com tranquilidade, né? É claro, assim, esse não é difícil de fazer, tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? Não, isso é bem simples. Porque muita gente já tinha perguntado, Miguel, Soriano, o que é esse negócio de camadas e tal? O pessoal tá perguntando aí, né? Essa ideia das 12 camadas da personalidade é do Olavo de Carvalho. Vocês podem achar ali no Google, digitem lá as 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Tem uma apostila, tá? E isso daí foi desenvolvido pelo Olavo de Carvalho e foi aplicado à prática clínica pelo Ítalo Marcilli, tá? Então, vocês também tem lá uma aula do Ítalo que vocês podem fazer, que é Introdução às 12 camadas da personalidade. E aqui eu estou aplicando para o nosso problema aqui, que é o problema da pornografia, tá bom? Aqui é as 12 camadas aplicadas, beleza? Essa é exatamente que é essa associação. É um problema afetivo, entendeu? Vocês, olha, quantas vezes eu já falei isso, né? O problema da pornografia é um problema afetivo. Em alguns casos, e aí eu trabalho caso a caso, mas em alguns casos o que a gente precisa fazer é suprir essa necessidade de amor. Em outros casos, a gente precisa colocar o cara, ele precisa sair do centro da própria vida, entendeu? Olha, meu filho, você não tá aí pra ser amado, você tá imaginando, não. Você tá aí pra servir. Você tá aí pra ser útil. Servir e ser útil. E aí não tem frustração. E aí não tem decepção, tem só vida real. Vocês estão entendendo? É bem isso aqui. A vida madura é exatamente isso aqui. Não tem frustração, não tem decepção, só tem vida real. Tá bom, pessoal? É isso. A live de hoje. Tomar coisas sem adoçar também ajuda. Ajuda. É quinta camada, entendeu? É quinta camada. É quinta camada. Tá, claro que é quinta camada, mas assim, olha, se você não consegue se contrariar um pouquinho, você nunca vai sair do eixo do prazer. Esse que é o ponto. Né? Esse que é o ponto. Você pode pegar qualquer pessoa, um cara que, sei lá, né, tem um seriado do Netflix chamado Billions. O que é o Billions? Lá no seriado da Netflix, Billions. Um cara que é bilionário. É um exemplo de sexta camada. Né? Ora, é óbvio que ele não vivia uma vida baseada no prazer. Ele é óbvio que ele não vivia uma vida baseada no prazer. O cara que estava na sexta camada, né, já estava ali fazendo dinheiro pra caramba, e é óbvio que ele passou, noite sem dormir, né, passou ali sede, sei lá, né, ele passou ele passou muita coisa, né, mas ele tá na sexta camada. Deixa eu fazer um adendo aqui. O pessoal, né, que gosta de vida intelectual, que gosta de estudar, o pessoal que, né, busca a vida espiritual, o que pode acontecer? Isso é muito dramático. O sujeito ele pode pegar uma atividade que é de uma camada superior, mas como ele ainda está na quarta camada, ele usa essa atividade superior com intenção de quarta. Esse é um drama desgraçado. Porque é o seguinte, o cara está na quarta camada e ele está lá na vida intelectual, ele está estudando, ou ele está na vida espiritual, que é pior ainda. Está lá na nona, que é a camada da intelectual, e a 10ª camada da vida moral. O cara está lá na nona, é o seguinte, só que ele está na quarta. Aí ele faz o seguinte, olha aqui como eu sou o intelectual, olha só como eu sou o santo da paróquia, olha só como é que eu sou o cara espiritual, não sei o quê. Cara, é o seguinte, você tá querendo aparecer. Você tá querendo, assim, carinho no próprio ego. É isso que você tá querendo, né? O que você está querendo, né, é que as pessoas olhem pra você e passem a mãozinha na sua cabeça e falem assim, olha como que você é cristão, olha como é que você estuda, olha como é que você é bonitinho, vem cá. É isso que você tá querendo, você tá querendo que as pessoas falem que você é bonzão, é isso aí. É isso aí, cara, entendeu? Só que esse é um veneno, porque o sujeito usa lá o negócio da 10ª camada, só que ele ainda tá na quarta. E aí ele quer que as pessoas joguem confete pra ele, né? Acabou-se, né? Ferrou tudo. Então, na verdade, é o seguinte, né? Principalmente nesse negócio de religião, quanto menos você falar, melhor. Não, mas Miguel, eu tenho que dar bom exemplo. Não, cara, é o seguinte, assim, você não é um bom exemplo. É simples assim. Você e eu não somos um bom exemplo. Você não tem que dar bom exemplo. Você tá entendendo? É exatamente isso, não tem que dar bom exemplo, pô. Quem ensinou isso? Porra, né? Não, assim,
É assim, quanto menos você puder falar dessas coisas, melhor. Você tem que esconder isso daí. Eu tenho que dar bom exemplo, mas eu não sou um bom exemplo. Né? Então é isso que a gente está falando. Quer dizer, se você está na quarta camada e você pega uma atividade superior, você vai utilizar ela, mas você vai querer chamar atenção. E isso fica muito feio. Isso fica muito feio. Não façam isso. Né? Não façam isso. Tá? Pessoal, então é isso. O esforço, portanto, é um esforço de ser útil, é um esforço de sair do centro da própria vida. Tá? Um esforço de sair do centro da própria vida é um esforço de amadurecer. Tá? É um esforço de amadurecer. Tá bom? Então, olha só, deixa eu. Agora aqui você fazer a pergunta. Uma pessoa na quinta camada já venceu o vício em pornografia, ou mesmo na quinta ainda pode estar lutando contra o vício. Pode acontecer. Pode acontecer que a pessoa ela já tem um trabalho, ela já se sustenta, né? Mas olha só, ela ainda tem alguns problemas afetivos. Se a gente resolve esse problema afetivo, a gente tira ela da quarta e joga ela direto na sétima. Dá pra fazer isso. Tira ela da quarta e joga ela lá direto na sétima. Tá? Qual é o cara que tá na oitava camada, mas ele ainda consome pornografia? É o cara que é o seguinte, ele para a hora que ele quer. Entendeu? Agora, se ele tenta parar e ele não consegue, aí ele tá na quarta. Entendeu? É exatamente isso. Se ele tenta parar... Porque olha só, o cara tá lá na oitava camada. Eu como, eu faço o que eu quiser. Nesse sentido eu faço o que eu quiser. Entendeu? Ele consegue parar, ele consegue emagrecer, ele consegue... agora eu quero ficar forte. Ele vai lá e fica forte fisicamente. Entendeu? Ele não tem esses problemas afetivos mais. Ele consome pornografia porque ele quer. Stalin, por exemplo, era um cara, sei lá, nona camada, décima não. Stalin era um cara de nona ou oitava camada, vamos dizer assim. Stalin fazia o mal porque ele queria. Não era compulsivo, entendeu? Não era compulsivo. Fiz sem querer e agora? Não, era tudo de caso pensado. Fiz porque quis. Então o cara que consome pornografia porque quer, ele pode estar na oitava camada, mas ele faz porque ele quer. Se ele tentar parar e ele conseguir, bom, muito bem, ele não está na quarta. Tá? Muito bom, pessoal. Olha só, eu não vou me alongar, eu vou ver se eu consigo fazer lives mais rápidas aqui para vocês. Eu tô com um projeto de fazer lives diárias, vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, tá bom? As inscrições para o recomeço ainda estão abertas. Mais de 76% das vagas já foram preenchidas. Se você quer fazer parte dessa família de combate à pornografia, faça a sua inscrição, não procrastine, porque vai chegar domingo e você não vai ter vaga. É isso aí que vai acontecer. Nego deixa pra comprar na última hora, né? Aí ele não consegue. Aí ele vem chorar, não vai ter. Então olha só, as vagas já foram, 76% das vagas já foram preenchidas, tá bom? Então entrem lá, né, no link que está na minha bio, se você tem interesse lá no curso, né, adquira o curso e venha comigo fazer parte dessa família maravilhosa de pessoas que combatem a pornografia. Nós já somos a maior plataforma no Brasil de combate ao vício em pornografia, tá bom? E nós vamos ser a maior plataforma de combate ao vício em pornografia da América Latina, tá bom? E eu preciso de vocês lá comigo, preciso de vocês juntos comigo, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. As inscrições para o recomeço vão até domingo, tá? Vão até domingo. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.